de um almoço, de um belo almoço, a gente merece uma boa tarde um pouco mais forte, não? Boa tarde. Agora sim. Isso reflete aí o pessoal da casa, da organização, fica feliz, fica satisfeito sabendo que vocês gostaram do almoço, que ficaram fortalecidos para dar uma boa tarde assim mais fervoroso, mais alegre, né? Mais para cima. Muito bem. Vamos falar nessa tarde sobre o sonambulismo e a insensibilidade das dores. Aquele fenômeno tão simples e tão corriqueiro, a maioria das pessoas ou teve alguma experiência na sua própria casa, na sua família, geralmente se conhece alguém que passa de vez em quando por algum episódio de sonambulismo. Aquela pessoa que senta na cama à noite enquanto dorme, que fala uma porção de coisas, que caminha pela casa. Um fenômeno corriqueiro, e quem diria que desse fenômeno tão simples, tão comum, ali estaria a chave de um dos maiores fenômenos do ser humano encarnado, que é o sonambulismo. Falando de sonambulismo magnético, como um fenômeno de emancipação da alma. Aqueles que têm essa experiência do sonambulismo comum, que Allan Kardec chamou de sonambulismo natural, que é aquele que ocorre espontaneamente, com muita gente, com crianças, às vezes com idosos, com adultos, enfim. Aquele fenômeno tão simples, ali está a chave para a compreensão de uma das características mais importantes que ocorre com o ser humano encarnado, que é essa possibilidade de se ausentar parcialmente, temporariamente, do seu corpo físico. Todos nós que somos espíritos encarnados, todos nós temos essa possibilidade e fazemos isso em diversas situações. Fazemos isso enquanto nós dormimos, quando saímos do corpo físico. Nos encontramos com espíritos desencarnados, nos encontramos com outros espíritos encarnados que também estão fora do corpo físico. Em diversas outras situações que Kardec classificou como fenômenos de emancipação da alma e descreveu com a ajuda dos espíritos, seus orientadores, e colocou lá no capítulo 8º do Livro dos Espíritos. Capítulo relativamente extenso, falando sobre esses fenômenos, mas, infelizmente, repetindo e corroborando com tudo o que Jacó disse hoje pela manhã, infelizmente desconhecido da maioria de nós espíritas. Nós nos dedicamos quase que exclusivamente ao estudo da mediunidade, da capacidade que o ser humano tem de entrar em contato com os espíritos desencarnados. Mas muito pouco se fala da capacidade do ser humano, essa capacidade que ele tem de poder expressar as faculdades do espírito, mesmo estando num corpo físico, em determinadas situações que tornam isso possível. E uma dessas situações é o sonambulismo magnético, que Kardec conhecia antes da codificação do espiritismo, através da sua experiência com o magnetismo, ele estava a par dessas situações. Por isso que ele, ao ter a oportunidade de conversar com espíritos desencarnados, ele faz aquelas proposições, buscando respostas para um melhor entendimento a respeito do fenômeno. Os magnetizadores, todos eles conheciam o sonambulismo, mas até que eles tentavam dar alguma explicação, mas eles não conseguiam dar uma explicação que fosse realmente convincente, que realmente respondesse a todas as questões que estavam implicadas no fenômeno do sonambulismo, como também da dupla vista, da catalepsia, da letargia, da insensibilidade física, do êxtase e daí por diante. Somente a partir do espiritismo é que a gente vai realmente ter uma explicação a respeito desses fenômenos. Uma explicação que realmente consegue responder a todos os detalhes dessa fenomenologia.
Na atualidade, o sonambulismo natural ele é tido como um transtorno, como uma doença, que inclusive tem medicação para tratar. Mas o espiritismo não lida com esse fenômeno como uma doença, mas como um fenômeno natural. Fenômeno que faz parte da constituição do ser humano encarnado, onde ele consegue, deixando temporariamente ou parcialmente seu corpo físico, ele consegue demonstrar as capacidades, as potencialidades que ele tem como espírito que é. Kardec, ele deu uma definição, está lá no Livro dos Espíritos, sobre o que seja sonambulismo. Um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. Um estado de independência, onde o espírito preso na carne, preso no corpo de carne, em determinados momentos ele consegue reassumir essa independência como espírito, dando assim uma maior amplitude às suas faculdades. A alma vai ter então percepções de que ele não dispõe no sonho, que também é um fenômeno de emancipação da alma, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Kardec então chama o sonho de uma espécie de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. No fenômeno do sonambulismo, os órgãos dos sentidos, eles deixam de captar, de receber as impressões do ambiente. E o espírito começa a expressar as suas faculdades, seus sentidos de espírito, como alma que nós somos, ligados a um corpo material. Ele reassume as suas capacidades de espírito. O corpo como que se anula através dos sentidos físicos, ele passa então a perceber através da própria faculdade, própria capacidade de espírito, perceber aquilo que está além da capacidade de percepção dos sentidos físicos. O Marquês de Poisséguier, que foi o primeiro a estudar o sonambulismo magnético, ficou bastante surpreso quando seu paciente, Vitor, um rapaz de cerca de 20 e poucos anos de idade, que era seu paciente, um rapaz que era um pastor de ovelhas, analfabeto, e que, de repente, durante a recepção do seu tratamento magnético, ele entra num estado diferente, e naquele momento ele começa a falar coisas que estavam muito além da sua capacidade intelectual. Estava ali descoberto ou redescoberto o sonambulismo magnético. Por seguir, ele começa a explorar essa faculdade e descobrir que existiam muito mais coisas. Até aquele momento, o magnetismo era conhecido apenas pela sua capacidade curativa. Mesmer, ele conhecia o sonambulismo magnético, porém ele não deu muita atenção, porque não fazia parte dos seus esforços de cientista, buscando fazer com que o magnetismo conseguisse assentar as suas bases em meio à ciência e à medicina. Porém, foi Poisséguier o que primeiro começou a explorar esta faculdade e utilizar nos seus tratamentos. Ele fazia, então, com que o Vitor entrasse nesse estado diferenciado, que para Poisséguier, naquele primeiro momento, era uma espécie de sono, daí o nome sonambulismo, e ele começou a explorar essa faculdade, fazendo com que o Vitor explorasse a sua doença e como ele poderia ser tratado. E dessa forma, o Poisséguier, ele começa a explorar essa faculdade em outros doentes, em outros pacientes seus. O paciente entrava nesse estado sonambúlico e receitava o próprio tratamento, falava das crises futuras, falava do tempo de tratamento, das medicações que deveria tomar, e começou a expressar outras faculdades, outras características dessa faculdade, como a insensibilidade física, onde se podia alfinetar a pele dele
e ele não sentia nada. Só que por seguir, como nós estávamos ali, no início das descobertas a respeito desse fenômeno, o Puisegui, ele tinha uma teoria que depois só acabou sendo desmentida pelos demais magnetizadores. Para Puisegui, só era sonâmbulo quem estava doente. Depois que o indivíduo se curasse, ele não manifestava mais essa capacidade de sonambulismo. E isso, mais tarde, se mostrou que não era bem assim. Que essa capacidade ela poderia se manifestar em outras ocasiões, mesmo com o indivíduo saudável e mais. Poderia ser utilizada para a investigação no tratamento de outros doentes que não tivessem a capacidade de sonambulismo. Tanto ele como outros magnetizadores, o Deleuze, por exemplo, começam a investigar os desdobramentos dessa faculdade, buscando conhecer a fundo essa capacidade que o ser humano tem. E Kardec, ele vai buscar nos espíritos superiores a ajuda para compreender como que o sonâmbulo consegue enxergar as coisas que estão fora do limite de alcance da sua visão física. Como que o sonâmbulo consegue enxergar coisas através de obstáculos materiais ou através de coisas que sejam opacas. Como que um sonâmbulo consegue ler o pensamento de outra pessoa? Como que um sonâmbulo fica com seus músculos, sua pele insensíveis ao toque e até a agressões? Essas questões, os magnetizadores, eles não sabiam responder, mas Kardec descobriu a resposta através das lições dos espíritos, mostrando que todas essas capacidades pertencem à alma. É a alma que se transporta à distância e enxerga. O sonâmbulo não enxerga a distância como se fosse através de um telescópio. É a alma que, desprendida do corpo físico, consegue viajar à distância e enxergar presentemente. É a alma que se comunica através do pensamento sem a necessidade dos órgãos físicos. No sonâmbulo, a vida se mantém de forma vegetativa através dos fenômenos automáticos, orgânicos, mas ele vive ao mesmo tempo a vida do espírito fora do corpo físico. Falamos aqui 2 vezes que há um desprendimento parcial e temporário do espírito com relação ao corpo. Parcial porque, se for um desprendimento total, isso só ocorre no fenômeno da morte. E não é definitivo, é temporário, porque esse espírito ele tem que retomar o seu corpo físico. E às vezes perguntam para a gente, não há riscos desse sonâmbulo vir a desencarnar, já que ele se desprende do corpo físico, não haveria essa possibilidade dele deixar esse corpo em definitivo? Sim, há. Há esse risco, apesar de ser um risco remoto. Principalmente num outro fenômeno que Allan Kardec chamou de êxtase, que seria um desdobramento mais aprofundado do sonambulismo, onde no êxtase o indivíduo ele consegue viajar até mundos espirituais, tomar contato com a realidade espiritual, não pertencente àquele ambiente material, mas lá mesmo em outros planos vibratórios da espiritualidade. Requer um desprendimento bem maior do espírito com relação ao corpo, e Allan Kardec, assim como diversos magnetizadores clássicos, eles dão esse alerta da necessidade do magnetizador tomar muitos cuidados para que esse sonâmbulo não venha se desprender em definitivo, porque no estado de êxtase, o espírito fica ligado como que apenas por um fio ao seu corpo físico. E qualquer abalo, qualquer esforço maior pode provocar um desencarne. Apesar disso, isso é apenas uma possibilidade remota, porque a ligação magnética que existe entre o espírito e o corpo é muito intensa, é muito forte. Se fosse fácil a gente desencarnar simplesmente saindo do corpo físico, muita gente desencarnaria durante o sono. Pois ocorre algo semelhante, onde nós nos desprendemos do nosso corpo físico, enquanto o corpo repousa, o espírito viaja.
Mas não é tão fácil, porque nós temos o corpo físico como um refúgio. E qualquer maior abalo, o espírito retoma o seu corpo físico. É atraído a ele por estas ligações magnéticas que são realmente intensas. O sonambulismo ele apresenta fenômenos variados até o infinito. Nós não temos ainda ideia do que nós podemos descobrir ao estudar a respeito do sonambulismo e dos demais fenômenos de emancipação da alma. Há uma infinita variedade de características, de detalhes. Nós vamos falar aqui a respeito da insensibilidade das dores. O Deleuze, ele falou a respeito disso, com relação às dores físicas, mas nós vamos falar aqui das dores num aspecto mais amplo, a dor da humanidade, a dor do ser humano, não apenas no seu aspecto físico, mas também no seu aspecto psicológico, no seu aspecto moral, que muitas vezes é muito mais dolorosa do que uma dor física. Aquela dor subjetiva que se sente na alma, que não se explica e não tem como se traduzir em palavras, porque é uma dor subjetiva, e que só sabe como é aquela dor quem a sente ou a sentiu. Então vamos falar de dor numa forma mais ampla, e falando-se de dor de uma forma mais ampla, realmente nós não sabemos os limites, os contornos, até onde o sonambulismo pode nos levar. O sonambulismo magnético, não apenas utilizado como os magnetizadores clássicos faziam, para investigações com relação à própria saúde ou à saúde de outras pessoas, mas o sonambulismo também é utilizado como um recurso para a descoberta da própria mente humana. O que se tem guardado dentro da mente humana? Nos escaninhos, nos detalhes, nos contornos da alma humana, o que existe lá? O que nós podemos encontrar? As suas dores, as suas angústias, seus sofrimentos, as suas lutas, as suas conquistas, as suas alegrias. O sonambulismo ele pode ser um recurso exploratório da própria alma humana. Se através da mediunidade nós podemos compreender, nós podemos estudar a respeito do espírito desencarnado, ou da vida espiritual, da vida após a morte, é através do sonambulismo que nós podemos conhecer a alma humana, o ser humano encarnado. Só lembrando que as dúvidas, as questões que vocês queiram fazer, vocês podem ir escrevendo, e depois alguém vai passar recolhendo, e nos minutos que a gente tiver, a gente vai tentar responder a essas questões, tá? Que vocês forem escrevendo. Como o nosso tempo é relativamente curto, então a gente preferiu que as perguntas fossem feitas por escrito, e dentro do tempo que a gente tiver, a gente vai tentar responder. Para que serve sonambulismo? Eu já falei aí de duas formas da gente utilizar, desenvolver e explorar essa faculdade. Como um recurso investigatório para estabelecermos melhor os tratamentos magnéticos. Podemos utilizar o sonambulismo como um recurso exploratório da mente humana. Podemos usar o sonambulismo para aprender e explorar a respeito da reencarnação. E quem fez isso foi o Albert de Rochat. Ele foi o primeiro a investigar a respeito do fenômeno reencarnatório utilizando os sonâmbulos. Ele colocava esses indivíduos em estado sonambúlico, fazia uma regressão de memória a encarnações passadas, buscando assim estabelecer um conhecimento a respeito da reencarnação. Foi o primeiro, deixou isso registrado no livro As Vidas Sucessivas, facilmente encontrado na internet para a gente baixar. Mas há outras formas que a gente sequer suspeita para a gente poder aprender a respeito de sonambulismo, para a gente poder utilizar esse recurso humano. Nós podemos, por exemplo, compreender melhor aquilo que nós chamamos hoje de doenças mentais. Buscando entender algo a respeito das doenças mentais, utilizando para isso do conhecimento espírita, fatalmente nós vamos acabar chegando nos fenômenos de emancipação da alma. Muito daquilo que hoje se chama doença mental,
e só por isso já causa um enorme sofrimento por conta do estigma que é criado, só por isso nós já vamos aí ter um grande alívio no sofrimento dessas pessoas, ao compreender que diversos aspectos das doenças mentais, na realidade, não são doenças. Muitas vezes, pessoas perguntam assim, como é que eu faço porque o meu filho ele é sonâmbulo? Ele se acorda no meio da noite, caminha pela casa, como é que eu faço para isso acabar? Eu disse, isso não acaba, porque isso não é doença. É um fenômeno natural, apesar da medicina entender de maneira diferente, de maneira patológica, mas não é uma doença. Allan Kardec disse, quer transformar o sonambulismo natural, espontâneo, em sonambulismo facultativo, transforma-o em sonambulismo magnético. Se é uma faculdade natural, não vai desaparecer. Pelo contrário, diz Allan Kardec, a gente deve explorar e desenvolver. O indivíduo que tem uma mediunidade, que vê espíritos, que não conhece o espiritismo, nunca teve qualquer contato com a doutrina espírita, começa a sentir arrepios, a presenciar vultos dentro de casa, aí ele vai e procura um psiquiatra. O psiquiatra diz, você está tendo alucinações, você tem que tomar medicamentos. Isso não tem cura. Você vai viver assim o resto da vida e vai ter que tomar medicamentos antipsicóticos, que causam reações muito indesejáveis. Esse indivíduo, se ele conhece o espiritismo, ele vai lembrar daquilo que Allan Kardec disse, quer transformar a mediunidade natural para que ela deixe de ser espontânea, desenvolve a mediunidade, transformando-a em facultativa. E aí você vai estabelecer um controle sobre essa faculdade e vai dar-lhe um direcionamento diferente, agora positivo, porque aí ela vai deixar de lhe causar transtornos e vai se tornar uma fonte de alegria e de prazer para você e para todos aqueles que você conseguir auxiliar através da sua mediunidade. Da mesma forma, o sonambulismo. E explorando essa faculdade, a gente vai entendendo muitas outras coisas que causam bastante sofrimento, pessoas que acham ou que disseram para elas que elas têm um transtorno mental e que muitas vezes a gente sabe, elas podem ser obsediadas, não ter nenhum transtorno mental, ou ela pode não ser uma obsediada, não ter uma mediunidade, mas ela pode ter algum fenômeno de emancipação da alma. Na nossa instituição, o Instituto Espírita Paulo de Tarso, em Aracaju, chegou para nós, há alguns meses atrás, uma jovem mãe, dizendo que estava passando por uma depressão. Já há 10 anos, ela carregava essa depressão com ela, chegou lá para tratamento. Aos poucos, nos atendimentos, a gente foi descobrindo que o problema principal dela não era uma depressão. Eram alguns fenômenos de ausência que ela sentia, assim descritos por ela. Em alguns momentos do dia, ela se sentia ausente, como se ela estivesse fazendo as coisas de forma automática, sem perceber, só percebendo depois que já tinha terminado. Às vezes ela tinha que ir a algum lugar dirigindo e não sabia como que chegou lá. Só percebia depois que tinha chegado. De outras vezes ela fazia as coisas, os afazeres domésticos, como que de maneira automática, sem qualquer percepção do que estava fazendo. Só se percebia depois que tudo estava pronto. Isso a angustiava enormemente. Porque já tinham recomendado para ela procurar um psiquiatra. Porque isso era um transtorno mental que precisava ser tratado. Realmente era um transtorno na sua vida, porque ela não compreendia, não sabia o que estava acontecendo com ela, não sabia para que aquilo servia, só servia realmente para lhe atormentar. Ela decidiu por si mesma, eu não vou procurar um psiquiatra, não vou tomar qualquer medicamento, mas, em compensação, esse tipo de problema, que para ela era um problema, lhe gerou a depressão.
porque ela se sentia diferente das outras pessoas. Se sentia uma pessoa doente que tinha um problema, e isso a levou à depressão. Mas, na realidade, o que ela tinha era um fenômeno de emancipação da alma, um fenômeno natural, que não precisa ser tratado, precisa ser conhecido, controlado e direcionado. E ela pergunta, como é que a gente faz para isso desaparecer? Não faz, não precisa. Precisa ter um novo significado, para que você não se ache uma pessoa diferente, uma pessoa doente, uma pessoa anormal, porque esse era o pensamento dela. Você é uma pessoa absolutamente normal. Você só tem uma faculdade que muita gente tem, mas que não é a maioria. Você tem um fenômeno de emancipação da alma. Você tem a possibilidade de, vez ou outra, se ausentar parcialmente do seu corpo físico. E não necessariamente essa faculdade tem que desaparecer. Ela precisa ser conhecida, controlada e redirecionada. Isso com relação a muitos outros fenômenos e que são rotulados de transtornos mentais. Nós vimos atualmente estudando a respeito da esquizofrenia. Solicitamos primeiramente a ajuda da espiritualidade, porque queríamos conhecer um pouco mais a respeito. Elaboramos diversas questões para que eles nos respondessem, aprofundando o assunto. Assunto esse que a gente não encontra nas obras espíritas, não de maneira como a gente queria. Nós vamos encontrar em algumas pouquíssimas obras, um detalhe aqui, outro detalhe ali, falando a respeito desse assunto, geralmente dizendo se tem ligação com vidas passadas, com os erros que o indivíduo cometeu, etc. e tal, e apenas isso. Nós queríamos conhecer mais. Como lidar com essa situação? Eu já escutei Jacó dizer em diversos seminários e palestras dele, só sabe o que é uma depressão quem já passou por uma depressão. Eu estenderia isso para toda e qualquer doença mental, porque só sabe o que é uma esquizofrenia, o que é um transtorno bipolar, o que diversas outras doenças mentais que tem por aí, quem já passou por uma. Porque são sensações, são percepções que são subjetivas porque pertencem à alma, que não tem como se traduzir em palavras, não tem como se descrever, por melhor que o indivíduo seja para fazer essas descrições. Não tem como colocar tudo em palavras escritas ou faladas. Então, realmente, só quem passou por uma situação dessa, ou passa, é que sabe o que é. E um paciente nosso que tem esquizofrenia, e é uma esquizofrenia leve, e que dá muito trabalho para se lidar, para se tratar, e para o indivíduo lidar com ela no dia a dia. Tanto é que existe um alto índice de suicídios entre as pessoas portadoras de esquizofrenia. Porque é muito difícil lidar e sustentar e aguentar, carregar em si aquele peso, tanto o peso da própria doença, como o peso do estigma. Muitos médicos não dizem aos seus pacientes que eles têm esquizofrenia, porque só a palavra já pesa enormemente. Metade do sofrimento do indivíduo é o estigma, porque os amigos não vão querer andar mais com ele, metade da família vai se afastar dele, ele não vai conseguir trabalho, ele não vai conseguir viver uma vida normal, produzir, que muitos deles são muito inteligentes. Pelo menos a maioria deles são muito inteligentes, mas ele sabe que a vida dele vai ser improdutiva. E só isso já responde por metade do sofrimento dele. E nós estamos nesses estudos que a espiritualidade não quis nos responder, mandou a gente montar um grupo para discutir o assunto, para aprender e estudar o assunto. Aí nós montamos um grupo de debate a respeito de esquizofrenia. Inicialmente sobre a esquizofrenia e depois a respeito de outras doenças também. E aí a gente sabe que sempre vai ter poucas pessoas participando. Que quando é um grupo de estudo, você tem um instrutor e as pessoas que podem discutir, que podem perguntar e trocar ideias, e que mesmo assim, isso já faz com que a quantidade de pessoas participantes seja pequena. Mas nós fomos um pouco além, não é um grupo de estudo, é um grupo de debates, não tem instrutor. Portanto,
todos têm que ler, todos têm que falar, todos têm que debater o assunto. Tem que haver uma inter-relação, e a gente sabe, então, que o número de pessoas participantes diminui mais ainda, porque a gente gosta muito de assistir palestras. Por quê? Porque não precisamos fazer mais nada, é só ouvir. É só ouvir. Mas num grupo que é de debate, onde nós não discutimos o que está no livro, nós discutimos aquilo que não está no livro, porque o livro já foi lido anteriormente pelos participantes. Então, lógico que isso dá trabalho e a gente foge. Porque a gente tem que pensar, tem que refletir, levantar ideias, levantar hipóteses, questionar, duvidar, e assim por diante. Mas foi uma maneira que a gente encontrou para começarmos a conhecer, e aí a gente vai procurar obras espíritas sobre esses assuntos, e não tem. Não tem. Do nosso conhecimento, só existiu um autor que chegou a falar, a escrever sobre essas questões, que foi o Hermínio Miranda. Escreveu um livro inteiro sobre autismo na visão espírita e escreveu um livro inteiro sobre aquilo que antes se chamava transtorno de múltiplas personalidades. Mas é a enormidade de outras doenças que nós temos e que precisamos entender na visão espírita para podermos desenvolver terapias mais eficientes, porque as que existem não são suficientes. Elas não curam. Porque se utiliza apenas de medicações, de medicamentos, quando nós sabemos que o problema todo está na alma do indivíduo. Existe a psicologia, que apesar de ser a ciência da alma, mas ela não estuda a alma. Estuda o ser humano no âmbito material, apesar de lidar subjetivamente com essas questões. Mas nós precisamos descobrir de que maneira o magnetismo pode contribuir para o alívio dessas dores que são subjetivas. De que forma nós podemos atuar magneticamente para que tenhamos uma melhor resposta e possamos aliviar a dor enorme que essas pessoas carregam consigo. Mas nós já podemos fazer algo mesmo sem ter como através de uma terapia magnética. Compreendendo quando é que nessas doenças chamadas doenças mentais, nós vamos encontrar aspectos que são naturais do ser humano. Como, por exemplo, pessoas que entram em estado de catatonia. É um fenômeno de emancipação da alma. A causa que eu levo a esse estado não é. Pode ser um trauma, pode ter uma causa qualquer, e isso precisa ser descoberto e tratado. Mas o fenômeno em si da catatonia é um fenômeno de emancipação da alma, onde o espírito se desprende do corpo, e o corpo simplesmente está ali, mas o espírito não está. E se nós começarmos a estudar os fenômenos de emancipação da alma, nós vamos ver que em muitos deles nós vamos encontrar o fenômeno da letargia, da catalepsia, da dupla vista, da insensibilidade física, da telepatia. E aí nós encontramos um texto fantástico de Allan Kardec, que eu não sabia que existia, e acredito que a maioria das pessoas não sabe que existe. Teoria da alucinação. Quando alguém chega na casa espírita e diz, eu vejo coisas, você está obsediado, você está vendo espíritos. E Allan Kardec diz, existe a mediunidade, mas também existe a alucinação verdadeira. Teoria da alucinação, na Revista Espírita, um texto fantástico, que elucida muitas coisas com relação, por exemplo, à esquizofrenia e outros transtornos onde existe a alucinação. De onde ela vem? Por que que o indivíduo sente-se como se ele realmente estivesse imerso naquela alucinação? Por que que para ele aquilo é tão real? Começando a compreender isso em termos de fenômenos naturais de emancipação da alma, a gente já reduz em muito o sofrimento desse indivíduo, porque tira dele metade do estigma. Você é uma pessoa normal. Você não é um doente. O que precisa é você entender o que você tem e redirecionar.
Como fazer isso? Eis o X da questão, que nós podemos nos debruçar a respeito disso e buscar terapias mais eficientes que possam ajudar essas pessoas, que são muitas. Em termos de casa espírita, de tratamento espírita. Mas o que é que nós estamos fazendo? Se nós não conseguimos, se nós lemos lá o capítulo do Livro dos Espíritos, parece que a gente nem leu. Eu sei que todo mundo aqui leu esse capítulo e já deve ter estudado a respeito. Mas a maioria, pegando o movimento espírita como um todo, parece que ninguém leu. Porque a gente não fala a respeito. Não existem estudos na casa espírita para se estudar os fenômenos de emancipação da alma. Muitos dizem que isso não existe mais. Muitos dizem que sonambulismo é sinônimo de mediunidade e não é. Então nós vamos estar completamente avessos, contrários ao que Allan Kardec escreveu e descobriu, e o que a prática mostra. Quando o Vitor, o paciente de Puisegui, falava coisas que estavam além da sua capacidade intelectual, era ele que falava, não era um espírito através dele. Mas como que o ser humano tem essa faculdade de conhecer aquilo que ele não conhece? Não conhece agora, mas já conheceu. Nós estudamos a reencarnação. E a gente sabe que o indivíduo que hoje é analfabeto pode ser um espírito muito inteligente, que traz conhecimentos aprofundados em determinados setores do conhecimento, vindo de outras encarnações. E que isso pode ser explorado. Deleuze, ele diz assim, Jacó falou pela manhã, existe um capítulo inteiro sobre sonambulismo que o Deleuze escreveu, mas ele dá pinceladas sobre esse assunto ao longo de toda a sua obra. Ele diz, como não podemos compreender que um corpo haja sobre o outro à distância, sem que entre ambos exista alguma coisa que estabeleça a comunicação, supomos que do magnetizador emana uma substância que se comunica ao magnetizado, na direção marcada por sua vontade. Nós nos remetemos à hipnose. A hipnose surgiu a partir do sonambulismo magnético, só que carregando uma outra teoria. Teoria de que o fluido não existe. Tudo isso é sugestão do magnetizador. Ele acha que está emanando um fluido. O magnetizado acha que está recebendo um fluido, mas está recebendo uma sugestão verbal. E aí os fenômenos acontecem. Quem disse isso foi o James Brady, inglês, ao assistir às demonstrações do magnetizador Charles Lafontaine. O James Brady não acreditava nos fenômenos do magnetismo, foi assistir essa demonstração do Lafontaine, saiu de lá maravilhado, dizendo, o fenômeno existe, mas o fluido não. O fenômeno eu sei que existe porque eu vi, mas ele ocorre por sugestão verbal do magnetizador. Aí o Deleuze ele vem explicando como é que isso ocorre. Nós falamos sobre isso no encontro de magnetizadores no mês de maio desse ano. Mesmo na hipnose, mesmo sem o hipnotizador saber ou acreditar, ele emite fluido magnético para o hipnotizado e não tem como ser de outra maneira. Nós não temos como agir sobre o indivíduo à distância. Tem que haver um elemento de ligação entre os dois. Assim como o ar liga ao que sai através da minha boca, a minha voz, até os ouvidos, a audição de vocês. No vácuo, eu tenho a voz, eu falo, mas ninguém ouve. Porque não há um elemento ligando os dois. No sonambulismo tem que haver esse elemento, é o fluido magnético. Para contrariar o James Brady, a teoria do James Brady, tem um evento descrito no livro sobre Mesmer, do Paulo Henrique de Figueiredo, e acredito que muitas outras demonstrações dessas foram feitas pelos magnetizadores, quando Mesmer, está lá descrito no livro, Mesmer conseguiu colocar o indivíduo em estado de sonambulismo e direcionar todos os movimentos que Mesmer queria que ele fizesse à sua revelia, à distância, estando o indivíduo numa outra sala, sem que ele tivesse a menor ideia que Mesmer ia fazer aquilo.
Onde estava aí a sugestão verbal? Ele agiu realmente à distância, à revelia do indivíduo, do sujeito hipnotizado, do sujeito sonambulizado. Mas não havia sugestão verbal nenhuma. Mas tem que haver um elo de ligação entre os dois, tipo um controle remoto, algo que tem que ligar o magnetizador ao magnetizado. E como diz Deleuze, essa substância é o fluido, tem que haver essa substância interligando os dois. Ele diz a mais: há sonâmbulos perfeitamente concentrados, cujas faculdades interiores são de tal modo enérgicas, que agem sobre si mesmos por sua própria força, e conforme a vontade que lhes comunica o magnetizador. Este faz cessar uma dor de cabeça ou nas costas, unicamente porque ele assim o ordena. Quando eu uso um fluido para tratar alguém, eu uso determinada técnica. Quando eu uso uma técnica qualquer para colocar alguém em estado sonambúlico, o fluido é diferente? Não. É o mesmo fluido. O fluido que eu uso para tratar uma doença, eu também uso para colocar alguém no estado de sonambulismo. Qual é a diferença? A vontade do magnetizador. A vontade que vai direcionar esse fluido para um outro objetivo. O objetivo de colocá-lo em estado de transe, levá-lo até o estado, a um nível de sonambulismo. E nesse estado de sonambulismo, o sonâmbulo ele obedece à vontade do seu magnetizador. Obedece porque um fluido está ligando, está interligando os dois. Obedece à vontade do seu magnetizador. E há aqueles sonâmbulos que obedecem de tal maneira que se curam das suas dores. Como ele diz aí, 2 exemplos, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, unicamente porque o magnetizador assim lhe ordenou. Nós vamos encontrar isso hoje nos estudos modernos da hipnose. Há hipnotizadores trabalhando com estas ideias, apesar de desprezarem a ideia do fluido. Trabalham retirando dores, dores crônicas, dores agudas, às vezes apenas aliviando, buscando tratar também aquilo que está causando a dor aguda ou crônica, buscando aliviar também a dor da angústia, a dor do sofrimento, qualquer que seja, que o indivíduo carrega. E aí eles fazem um alerta, as modernas abordagens sobre hipnotismo. Tem que se tomar cuidado ao utilizar nesses indivíduos a capacidade para lhes suprimir a dor. A dor física é um alerta de que algo de errado se encontra no organismo. E muitas vezes, se você retira por completo a dor física daquele indivíduo, ele começa a desprezar o problema de saúde que ele tem, que está lhe causando a dor. Porque essa dor, ela pode ser tirada durante o transe, mas ela sim pode se manter após o transe também. É o que se chama de sugestão pós-hipnótica. Durante o transe hipnótico, eu digo para aquele indivíduo que depois dele despertar no seu dia a dia, ele vai se manter sem sentir qualquer dor. E assim acontece. A questão da vontade do magnetizador no magnetismo, e o sonambulismo faz parte do magnetismo, tem uma importância muito maior do que a gente imagina. Quando a gente faz uma leitura mais rápida, seja nas obras de Allan Kardec, seja nas obras dos magnetizadores clássicos, onde eles falam, todos eles falam, da importância da vontade firme, da vontade forte, concentrada, confiante do magnetizador, numa leitura superficial, parece que a vontade ela é usada apenas para a emissão e o direcionamento fluídico, e não é. A vontade ele é um elemento essencial, eu diria até indispensável, no tratamento das doenças. As técnicas são as mais diversas, apropriadas às mais diversas situações de doença, mas sem a vontade para dar o suporte a essas técnicas, as técnicas sozinhas elas não funcionam.
O Puig-Seguir, ele achava a vontade do magnetizador um elemento tão importante que ele dizia que a vontade era mais importante do que as técnicas. Porque a nossa vontade, ela movimenta o mundo. A nossa vontade, ela é transformadora. Ela transforma as nossas vidas, ela transforma a vida do nosso planeta. É a nossa vontade que faz isso. A nossa vontade nos leva a adoecer, assim como a nossa vontade nos leva a desenvolver saúde. Uma pessoa que vive dizendo para si mesma que é uma pessoa doente, que é uma pessoa sem ânimo, que é uma pessoa sem energias, ela tende a se manter nessa situação. Até que uma vontade mais forte do que a dela consiga lhe dominar e mudar a direção daqueles pensamentos. A vontade do magnetizador precisa ser mais forte do que a do doente. Porque enquanto muitas vezes a gente sabe disso, quando a gente está tratando diversas pessoas doentes, tem pacientes que eles não acreditam na sua cura, tem pacientes até que não querem se curar, tem aqueles que não têm capacidade, não têm no momento capacidade de pensar se quer ou se não quer, se pode ou se não pode curar. E a vontade do magnetizador aí é imprescindível, precisa ser mais forte do que a do magnetizado. Porque ele, ao impregnar o indivíduo com as suas energias, a vontade dele de curar o outro faz com que a vontade do outro lhe obedeça, comande as suas células e restabeleça a sua saúde. Jesus fez isso quando ele quis caminhar sobre as águas. E aí ele chama Pedro. Aliás, Pedro é que pede, Senhor, me chama para que eu também vá caminhar sobre as águas. E Jesus então lhe chama. Se Jesus estivesse no barco e tivesse dito, Pedro, vai, caminha sobre as águas, o que é que Pedro ia dizer? Está doido? Como é que eu vou caminhar sobre as águas? Como assim? Afunda. Porque esse era o pensamento que ele tinha, como todos nós temos. Mas Jesus primeiro demonstrou ele próprio caminhando sobre as águas e chama Pedro, e Pedro consegue também caminhar sobre as águas. Como? Porque ele quis. Ele quis que assim fosse. E isso é um milagre? Não, isso está dentro das leis da natureza que a gente ainda não conhece. Se Jesus fez, ele fez algo que está dentro das possibilidades do ser humano fazer, e Pedro também fez. O magnetizador, quando ele não cura porque ele não tem a vontade tão forte o suficiente para conseguir estabelecer a cura. Jesus, ele dizia simplesmente, ser limpo, e o leproso se limpava. Ele usava técnicas magnéticas? Usava, a gente já sabe disso. Mas a nossa vontade frágil necessita da técnica. Necessita da técnica para que isso consiga realmente reverter os processos de doença. A técnica remaneja os fluidos, processa, melhora, sutiliza, transforma o circuito energético, perispiritual, nossos fluidos, enfim. Mas não só isso. Uma certa vez eu perguntei a um espírito uma dúvida que eu carregava e que só se desfez há muito pouco tempo, quando eu comecei a examinar melhor essa questão da vontade no magnetizador. Eu não entendia como que nós podemos curar uma depressão, apesar de alguma experiência com magnetismo, da leitura dos livros de Jacó, de já ter ouvido ele falar inúmeras vezes a respeito disso, e nós sabemos sim dessa possibilidade. Apesar disso, eu ainda me questionava como que isso acontece. Eu sei que pode, mas como é que acontece? A depressão não é uma doença física, mas como é que magnetismo pode curar? Cura. Porque a vontade do magnetizador, ao manipular e ao agir através dos fluidos dele no magnetizado, e agindo através das técnicas que são utilizadas, dão suporte para isso e modificam a vontade do magnetizado. Isso também é magnetismo. Por isso que todos eles, Kardec e todos os demais magnetizadores,
dão ênfase à vontade, precisa ser forte, ser firme, ser confiante. Porque aí eu tenho que aliar a vontade e a confiança. Eu preciso acreditar naquilo que eu quero fazer. Se eu realmente acredito, tudo é possível. Jesus, ele disse isso. Se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui para acolá, e assim acontecerá. Kardec preferiu dar uma interpretação moral a estas palavras. Mas Jesus falou literal, foi monte. Ele não falou, Jesus não se dirigiu diretamente às questões morais, interior do ser humano, ele falou montanha. Se nós quisermos transportar uma montanha, nós vamos ter que querer, mas vamos ter que querer sem nenhuma sombra de dúvida. É a questão da fé. Que muitos de nós tomamos a fé como uma coisa mística, mas não é. A fé é você realmente querer, mas querer com convicção. Sem duvidar em nenhum momento, porque quando Pedro duvidou, ele afundou. Enquanto ele estava vendo Jesus caminhar sobre as águas, ele foi lá e conseguiu. Mas no momento em que sua fé fraquejou, quando ele não mais acreditou naquilo que ele queria, que era caminhar sobre as águas, ele afundou. A técnica, ela é importantíssima, mas ela só funciona se tiver a vontade do magnetizador lhe dando suporte. É como um medicamento sem o princípio ativo. A vontade é que vai fazer não só a emissão fluídica, o direcionamento dos fluidos, mas a vontade vai dar o suporte para que a técnica funcione. Na Revista Espírita, Kardec disse assim: o desenvolvimento das faculdades intelectuais é ainda mais extraordinário. Aí ele fala sobre uma outra feição do sonambulismo, citando um exemplo. Eis uma jovem, uma camponesa analfabeta, que não só se exprime com elegância, com poesia, mas em quem se revela um conhecimento científico sobre coisas que não aprendeu, e circunstância não menos singular. Isto ocorre num estado particular, ao sair do qual tudo é esquecido, volta a ser tão ignorante quanto antes. Essa é uma característica do sonambulismo. O sonâmbulo ele entra num estado profundo de transe. Quando ele retorna desse estado profundo, ele não mais se lembra de nada que ocorreu. Porque as vivências dele no estado de transe ocorreram a nível de espírito. Não ficaram registradas no cérebro físico. E nós, em estado desperto, em estado de vigília, as nossas lembranças, elas passam necessariamente pelo cérebro físico, pela memória cerebral. Mas se essa memória não foi registrada pelo cérebro físico, não tem como a gente acessar. Está gravada lá na memória perispiritual, mas física, não. Entrando no estado estático, a lembrança lhe volta com as mesmas faculdades e os mesmos conhecimentos. Para ela, são duas existências distintas. Quando você coloca ela novamente em estado de transe, ela retoma os mesmos conhecimentos, a mesma faculdade. Semelhante ao Vitor, paciente do Psegui. Essa jovem, diz lá em cima, era uma camponesa analfabeta, mas conseguia falar, como ele diz aí, com elegância, com poesia, revelando conhecimentos científicos, que muito provavelmente faziam parte das suas memórias de outras encarnações, conhecimentos que ela desenvolveu em outras vidas. Entre os fenômenos que frequentemente têm apresentado o sonambulismo, há do qual se pode tirar, em certas circunstâncias, a maior vantagem, tal é o da insensibilidade absoluta, ainda com Deleuze. Tem-se visto sonâmbulos a quem se pode beliscar e espetar com força sem que o sentisse. Quem já leu a obra do Deleuze vai verificar que ele coloca muitas restrições a esse tipo de fenômeno, da insensibilidade absoluta. O que ele fala é que há uma insensibilidade física, onde você pode beliscar e espetar o indivíduo, ele não vai sentir nada. Outros magnetizadores, mais tarde, inclusive o Barão de Poté,
Ele relata situações de testes com sonâmbulos, onde se jogava ácido na pele do sonâmbulo para realmente determinar a sua insensibilidade. Se espetava agulhas compridas nos seus músculos para poder comprovar a insensibilidade da sua pele, a insensibilidade física. Mas, ao mesmo tempo, o sonâmbulo ele desenvolve uma sensibilidade psíquica muito alta, que faz com que ele perceba com facilidade tudo aquilo que acontece ao redor do seu corpo físico. Ele percebe, por exemplo, a presença de animais, a presença de pessoas estranhas, que às vezes lhe causam mal. Alguém estranho que vem e lhe toca, às vezes causa uma reação desagradável no sonâmbulo. E aí Deleuze diz como fazer, então, com que pessoas sonâmbulas que tenham essa insensibilidade absoluta possa ser cirurgiada. Que vai ser cirurgiada por um estranho. Como que vai reagir essa sensibilidade psíquica extrema do sonâmbulo? Mas as experiências, a continuação dos estudos foi demonstrando que isso não era problema. E existiram realmente pessoas, magnetizadores, que fizeram essas experiências por diversas vezes. Indivíduos que realmente conseguiam colocar seu sonâmbulo em estado de transe profundo para que ele pudesse passar por uma cirurgia sem dor. Do livro do Barão de Poté tem esse caso aqui, ocorrido em 19 de setembro de 1846. Tem um relato dele aí. Às 2h40, a paciente foi magnetizada e adormecida pelo senhor L. Duran, de uma distância de 2 metros, e em menos de 3 segundos. O senhor Duran, o magnetizador. Então, o cirurgião, para se assegurar da insensibilidade da doente, perfurou-a bruscamente, e por repetidas vezes, com longo estilete na carne do pescoço. Um frasco de amoníaco concentrado foi colocado sobre o nariz da paciente. Esta permanece imóvel. Nenhuma sensação é percebida, nenhuma alteração se mostra sobre sua feição, e nenhuma única impressão de fora chega até ela. E ele continua. Por toda a duração da operação, a senhorita Lemarchand permaneceu calma e insensível. Nenhuma emoção a agitou, nenhuma contração muscular aconteceu, mesmo quando o bisturi penetrou na carne. Ela estava como uma estátua, enfim, a insensibilidade era absoluta. Quando tudo foi recolocado em ordem, a operada foi despertada em 2 ou 3 segundos. Logo se pôs a sorrir, pouco a pouco tomou consciência de sua posição e, enfim, percebeu que a operação estava feita. Respondeu às perguntas que lhe foram dirigidas com vivo interesse, que não estava sofrendo de modo nenhum, que não sofreu a mínima dor e que não conservava nenhuma lembrança do que acabou de acontecer. Em seguida, ela se retirou e cada um pôde ver na sua fisionomia a calma e o bem-estar que ela mostrava. Aqui é um resumo da descrição do Barão, no livro Tratado Completo de Magnetismo Animal. Ele dá maiores detalhes, porque essa cirurgia foi acompanhada por diversos médicos que estavam ali para comprovar o fenômeno, para ver que realmente era uma cirurgia que não era um embuste. Colocaram, inclusive, os dedos dentro do corte feito pelo bisturi da cirurgia. E puderam conversar durante a cirurgia, conversar ao mesmo tempo com a sonâmbula e poder receber as respostas dela sorridente. Esses 2 camaradas aí, James Dale e John Elliotson, os 2 do Reino Unido, os 2 cirurgiões, esses 2 foram quem mais se destacaram nessa questão das cirurgias. Na época não existia a química da anestesia. Então eles fizeram, pelo menos o John Elliotson, ele fez mais de 300 cirurgias com indivíduos colocados em estado sonambúlico e de insensibilidade absoluta do corpo. O James Dale também, ele criou na Índia, em Calcutá, o Hospital Mesmérico de Calcutá. Trabalhava então com magnetismo, eles 2,
e fizeram essas centenas de experiências de cirurgias através de sonambulismo como sendo um fenômeno anestésico. Deleuze, ele faz uma descrição, ele colocou no seu livro a descrição, que eu trouxe para ler para nós, uma descrição a respeito do que representa o sonambulismo, quão importante é o sonambulismo para a humanidade. Deleuze escreve isso antes do surgimento da doutrina espírita, mas está completamente de acordo com aquilo que o Espiritismo diz para a gente. Allan Kardec, ele fala que o sonambulismo é a prova da existência da alma. Através da mediunidade, a gente comprova a existência do desencarnado. Como comprovar que nós não somos apenas corpos, que nós somos almas? Através do sonambulismo. Deleuze, ele disse assim: de todos os descobrimentos que têm chamado a atenção, desde a mais remota antiguidade, o do sonambulismo é certamente o mais adequado para ilustrarmos sobre a natureza e as faculdades do homem. Olha só, ele diz que desde a remota antiguidade até a época dele, não existia uma outra coisa que pudesse ilustrar melhor o que é o ser humano. Os fenômenos que nos têm feito observar demonstram a diferença das substâncias, a dupla existência do homem interior e do homem exterior num só indivíduo, ou seja, o corpo e o espírito. Oferecem a prova direta da espiritualidade da alma e a contestação a todas as objeções que se têm feito contra a sua imortalidade. E põe em relevo a verdade conhecida dos sábios antigos, tão bem expressada por Bonald, de que o homem é uma inteligência servida por órgãos. O pensamento corrente na atualidade materialista é o contrário, que a nossa inteligência deriva dos órgãos, que o pensamento é um produto dos sentidos, é um produto do cérebro. E o estudo do sonambulismo, ele vem nos provar o contrário, que nós somos uma inteligência que se utiliza dos órgãos. Que os órgãos, sim, é que são produto do espírito e não o contrário. E Deleuze, ele se utiliza do termo, é uma prova direta da espiritualidade da alma, contestação a todas as objeções que se têm feito contra a sua imortalidade. Esse tema Allan Kardec deixou à nossa disposição. Não só no Livro dos Espíritos, como tem muitos artigos sobre esse assunto da Revista Espírita e algumas outras coisas espalhadas nas suas outras obras. Mas o que nós estamos fazendo com esse conhecimento é da nossa responsabilidade. O sonambulismo, ele pode ser utilizado de diversas formas, como nós já falamos, mas isso precisa ser estudado, experimentado, desenvolvido. Nós precisamos nos debruçar sobre esses assuntos para que nós possamos conhecer mais, desenvolver mais e podermos dar uma contribuição maior. O Espiritismo, ele necessita muito da nossa contribuição, para que ele possa se estabelecer como uma verdade, ou pelo menos como uma hipótese viável. O que nós vemos na atualidade, eu gosto de comparar o momento atual do movimento espírita com aquele momento em que a Igreja Católica não estudava mais os evangelhos. Nem mesmo aqueles que eram os representantes da Igreja, eles estudavam as obras dos filósofos, Tomás de Aquino e outros. Mas a Bíblia mesma não era nem mesmo de acesso popular, porque a Bíblia era escrita em latim, língua que apenas os eclesiásticos é que tinham acesso. E ao invés da própria igreja se debruçar sobre os textos originais,
estudavam muito mais os textos que interpretavam o evangelho, que eram escritos por outros da igreja. E segundo a minha visão particular, esse momento atual do movimento espírita é mais ou menos isso. De nós deixamos as obras de Kardec de lado e acreditamos muito mais nas obras daqueles que vêm desenvolver o pensamento kardeciano. Obras que muitas vezes são muito boas, mas não representam a base do espiritismo que está em Allan Kardec. Precisamos retomar essa base, que é uma base científica, porque nós estamos, em verdade, transformando o espiritismo em uma forma de crença. E uma crença é uma opinião, não tem status de verdade. Nós podemos estudar qualquer religião, sem que aquilo interfira nas características de verdade da humanidade, naquilo que a humanidade acredita. Porque uma religião é uma crença, é uma opinião. Mas uma ciência, não. Uma ciência, ela deve se basear em experiências, em observações, em pesquisas, em estudos, e aí sim, ela pode levantar hipóteses, pode levantar questionamentos, pode desenvolver um conhecimento que pode ter o status de verdade. Uma religião, ela não transforma a humanidade, porque era uma crença. Uma ciência tem o poder de transformação da humanidade, porque gera convicção. Nós precisamos falar de espiritismo para quem não é espírita. Mas aí está o grande problema, porque não conseguimos falar de espiritismo nem mesmo para quem é espírita. Porque o que estamos dizendo aqui, principalmente o que Jacó falou a manhã inteira, parece ser algo que nunca existiu nas obras de Allan Kardec. Porque nós estamos se distanciando cada vez mais dessa base. E longe da base científica da doutrina espírita, nós nos perdemos completamente. Não temos força de convicção, força de justificação das coisas que estamos afirmando. Nós não podemos chegar para alguém que não é espírita e dizer, olha, isso aqui é verdade, porque Allan Kardec disse. Sim, mas quem é Allan Kardec? Precisamos mostrar os fatos. E isso que o Deleuze fala e que Kardec diz, o sonambulismo é a prova da imortalidade da alma. E o que nós estamos fazendo para provar a imortalidade da alma? Se sequer estudamos a respeito do assunto. Fica realmente muito difícil. Mas vamos dar uma paradinha, temos 15 minutos. Tem perguntas aí? Não. Não, aqui é só um recado. Enquanto está recolhendo as perguntas, olha só, nós só temos 15 minutos para responder. Não sei se vai dar para responder tudo. Enquanto está recolhendo aí as perguntas, deixa eu só dar um aviso. Aquelas pessoas que não conseguiram mais a apostila que a gente trouxe, do Dr. Garcia Barata, apostila sobre anatomia e fisiologia aplicada ao magnetismo, depois me manda um e-mail, tá? Tá aí o meu e-mail, o e-mail do Jornal Voz, me manda um e-mail que aí a gente pode providenciar pelo correio, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Como devo começar a tratar um parente diagnosticado pela medicina com esquizofrenia? Ótima pergunta. Não temos uma resposta sobre isso. Não temos. Algo que nos leva, temos apenas alguns indícios que nos levaram a pequeninos resultados, mas que já é alguma coisa. Está muito associado à esquizofrenia estados de depressão. Então, é muito provável que o esplênico destes indivíduos precise de tratamento, precise de bastante atenção. Principalmente porque, geralmente, eles são indivíduos muito ansiosos,
um alto nível de ansiedade, que gera um alto nível de gasto de energia e que muitas vezes levam eles à exaustão, à depressão. Então, acredito que o esplênico precisa ser bem trabalhado nesses indivíduos. Uma outra coisa, que aí é apenas um indício, trabalhar os centros de forças superiores, coronário e frontal. Isso é bem provável porque as poucas vezes que nós tivemos essa condição de direcionar os fluidos para esses centros de força, obtivemos alguma melhora. Mas é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes o processo de esquizofrenia ele vem aliado a uma obsessão. Quando você faz concentrações fluídicas nos centros superiores, precisa ter bastante cuidado, porque você pode intensificar a ligação entre obsessor e obsidiado. Então, nós não temos muito a dizer ainda a respeito do tratamento. Talvez a gente vai precisar de múltiplos tratamentos da casa espírita a fim de conseguirmos resultados com essa doença, até porque é a doença mais séria, mais grave, de mais difícil tratamento, até mesmo pela psiquiatria, pela psicologia. Freud mesmo não tratava esquizofrênicos, ele dizia, não tem jeito. Mas há um jeito sim. Eu não sei qual, mas eu tenho certeza que há um jeito, que há uma forma de se tratar e de se curar estas pessoas. Porque Deus não colocaria um sofrimento em alguém sem dar a ele os meios de cura ou pelo menos de alívio. Eu não acredito nisso. Então, infelizmente, o que eu tenho para responder é muito pouco, mas esplênicos, centros superiores, tratar o humeral pelas questões obsessivas também, e pesquisar muito, avaliar muito, observar muito através do tato magnético, ver se a gente consegue descobrir algo mais e poder tratar com mais eficiência. O sonambulismo pode ser consciente, tem relação com a projeciologia abordada com Valdo Vieira, tem relação, mas não é a mesma coisa. Na projeciologia, o indivíduo é treinado para que ele faça isso sozinho. O sonambulismo, ele pode fazer isso sozinho também, mas é mais difícil porque se trata de um estado profundo de desprendimento. Profundo. Na hipnose, existem estados de transe bem superficiais até o mais profundo, que eles chamam de sonambulismo. Então, o sonambulismo é um estado bem profundo de desprendimento do espírito com relação ao corpo físico. Pode ser consciente, aí nós precisamos fazer aqui uma observação. Na verdade, o sonâmbulo ele está mais consciente do que nós. A consciência pertence ao espírito. Geralmente a gente diz, em termos materialistas, por isso que é muito... eu parto sempre da ideia de que nós espíritas, nós como cientistas espíritas, precisamos sempre nos ater à nomenclatura que a gente utiliza e dar preferência à nomenclatura espírita, porque a nomenclatura espírita, ela expressa o conceito espírita. Em termos da psicologia, por exemplo, que lida com consciente e com inconsciente, é o contrário do espiritismo, porque lida em termos materiais. Então, para a psicologia, nós estamos conscientes em estado de consciência, e quando você entra num estado de transe, você entra num estado inconsciente. No espiritismo é o contrário. Acho que é no livro do Alphonse Biet, que ele traz lá um diálogo com uma sonâmbula, e a sonâmbula estava vendo alguma coisa, alguma cena, e ela pergunta assim para o magnetizador, você está vendo? O magnetizador diz, não, eu não estou. A sonâmbula diz, eu esqueci, você dorme enquanto eu estou desperta. Que, em verdade, o sonâmbulo, ele retoma a consciência que é do espírito. Como há uma menor interferência do corpo físico, por conta desse desprendimento do espírito, ele vai estar muito mais consciente do que nós estamos em estado de vigília.
Então, quando você pergunta aqui, o sonambulismo pode ser consciente, eu não sei se você quis perguntar se ele pode ser feito de maneira voluntária. Talvez seja essa a palavra. Pode. Pode ser proporcionado por um magnetizador, e aí na palestra de amanhã nós vamos falar sobre a técnica para isso. Mas ele pode fazer isso sozinho, como Edgar Cayce fazia. Deitava no seu sofá, entrava num estado de transe, e ali ele fazia as observações a respeito dos doentes. Uma criança sonambúlica pode ser... Ser o quê? Quem foi que escreveu aqui? Curada? É isso? É curada a palavra? Uma criança sonambúlica pode ser curada através do espiritismo? Não. Porque sonambulismo não é doença para ser curada. É um estado natural, não há por que ser curado, não é doença. É uma faculdade do ser humano. Queria eu ter essa capacidade de sair do corpo físico como um sonâmbulo, poder adquirir um pouco de liberdade. A gente sabe pelos escritos espíritas que quando o espírito vem à matéria, para ele aquilo é um tremendo sofrimento, que ele vem para uma prisão. Quando o indivíduo entra em estado sonambúlico, ele adquire independência e um pouco de liberdade. Aí a gente quer tirar isso do indivíduo dando remédio, fazendo tratamento com ele. Se pode ajudar a direcionar essa faculdade, torná-la magnética, para que deixe de ocorrer espontaneamente e passe a acontecer apenas quando o indivíduo for magnetizado. Quem magnetiza? E quem pode ser magnetizado? Teoricamente, qualquer pessoa. Nós vamos ver na palestra de amanhã alguns requisitos que são necessários. Mas, teoricamente, qualquer pessoa pode ser magnetizador. Magnetizado, qualquer pessoa pode ser. Pode passar por essa experiência, mas não significa que ele vá conseguir alcançar o estado de sonambulismo, que é um estado profundo e específico. A maioria das pessoas consegue entrar em um estado de transe, mas geralmente transes superficiais, não sonambúlicos. Segundo as estatísticas da época dos magnetizadores clássicos, em torno de 10% das pessoas conseguiam chegar ao sonambulismo. Na visão espírita, qual o motivo da esquizofrenia? Em termos gerais, que a gente vem descobrindo que a esquizofrenia ela é gerada por altas cargas de culpa, aliada a altas cargas de remorso do indivíduo, fazendo com que ele busque uma fuga de si mesmo, aliado, e aí eu vou falar como hipótese, aliado a uma capacidade de emancipação da alma, que o coloca de maneira muito forte em contato consigo mesmo e com o seu passado. Aquilo que ele mais teme, que ele mais quer fugir, é o que mais lhe acompanha. E é o que mais ele anda em contato. Como um indivíduo que amarra no pé uma cordinha comprida, cheio de latas. Quanto mais ele quiser fugir daquelas latas e correr, mais as latas vão lhe acompanhar. Quanto mais ele quiser correr, mais elas vão fazer barulho no seu ouvido. A alucinação verdadeira, ela é uma projeção do próprio indivíduo. Uma imagem ou um som que se projeta de maneira tão forte que para ele é externo e não é externo. Por isso que ele demora a acreditar que aquilo não é realidade. E aí o nosso paciente lá que tem esquizofrenia, ele diz assim, mas você não ouviu as pessoas me dizendo isso? Não, nós não ouvimos. Mas não ouviu mesmo, porque eu não estou inventando. Eu sei que você não está inventando. É real, é verdade, mas só para você. Não é algo externo, porque parte de dentro de você mesmo, e só você tem acesso a isso. Mas eu não imaginei, eu não criei. Eu sei que você não criou e nem imaginou, eu sei que é realidade, mas é realidade sua, não é dos demais. Aí o que é que ele pergunta? Então eu sou doido. Não, você não é doido.
Porque provavelmente isso é uma faculdade natural, essa capacidade de entrar em contato consigo mesmo. Agora, o que lhe causa dor e sofrimento é que você não sabe o que é isso, não sabe controlar, não tem como dar um direcionamento positivo, você só enxerga dentro de si mesmo aquilo que é negativo. Eis talvez aí o trabalho para nós conseguirmos encontrar uma maneira para ele continuar enxergando, porque particularmente, estou falando tudo isso como hipótese, particularmente não acredito que as alucinações passem. Se forem realmente uma faculdade natural, não tem remédio, mas talvez elas possam ser utilizadas de uma maneira positiva, que não lhe gerem sofrimento, assim como o indivíduo que tem uma mediunidade, que é obsediado, que não conhece o espiritismo. Mas quando ele conhece o espiritismo e aprende a lidar, você não é doido, você não vê coisas, você vê espíritos, porque você é médium, e isso não é doença, é uma faculdade natural. Isso muda completamente a visão da coisa, a interpretação. Ele deixa de se achar um indivíduo doente, passivo de ser tratado com medicamento, começa a se enxergar como um indivíduo que tem uma faculdade natural, que por enquanto lhe causa angústia, lhe causa sofrimento, mas que pode ser corrigida, compreendida e direcionada num sentido positivo. E aí ele pode continuar sendo um médium, isso não vai desaparecer. Vai continuar sendo um médium, porém agora dá uma outra interpretação, ele vê a mediunidade como um instrumento, um recurso de felicidade. Talvez esteja aí a chave para a compreensão da esquizofrenia, que nós estamos aí em início de entendimento. O autismo tem alguma relação com o sonambulismo? Não propriamente com o sonambulismo, mas com o estado de emancipação da alma também. O autismo, quem já assistiu às palestras de Ana Vargas, já ouviu ela dizer algumas vezes. O autismo, o autista, é um indivíduo que foge de si mesmo também, só que ele foge desde antes da própria reencarnação. Daí ele é antissocial, daí ele se vê como dois indivíduos, ele não compreende quem é ele e quem não é. E aí nós tivemos essa semana uma experiência interessante com uma médium inexperiente ainda, em começo de carreira, mediúnica, de trabalho mediúnico. Ela tem uma certa facilidade de desdobramento, que não é uma faculdade mediúnica. Desdobramento não é mediunidade, desdobrar-se é sair do corpo. Ela tem essa facilidade. A faculdade anímica. Durante a reunião mediúnica, ela se viu fora do corpo físico, e aí ela não sabia o que fazer com aquilo. Quando terminou a reunião, ela, desperta como nós estamos aqui, ela relatou da seguinte maneira: olha, eu saí do meu corpo, mas eu não sabia o que fazer, porque ela queria fazer determinada coisa, ela queria aplicar um passe no outro médium, mas eu não queria, eu queria que ela voltasse, mas ela não voltava. Ela era você, era o espírito, você. Só que a consciência do espírito, devido a ter sido um desdobramento superficial, a consciência, ou boa parte da consciência do espírito, permaneceu ainda ligado à porção perispiritual que estava no corpo. Então, ela tinha consciência, ela ainda no corpo, mas ela estava fora. E ela tratava a outra como se fosse uma terceira pessoa, mas era ela própria que estava fora do corpo. Isso, mais ou menos, é o autismo. Onde ele não fala o próprio nome, ele não usa o pronome eu, ele diz Adilson. E a gente lida com essas crianças autistas na reunião mediúnica, uma vez por mês, a gente evoca essas crianças autistas encarnadas, para que a gente possa conversar com elas através dos médiuns, já que a gente não tem como ter um diálogo com ela desperta. E aí a gente vem conversando algumas semanas, 2 semanas, a gente conversou com a mesma criança. E ela dizia assim, o nome dela era Luísa. Ela dizia, mas eu não quero ser Luísa. Mas ao mesmo tempo ela dizia, mas eu como Luísa não consigo falar, eu quero dizer à minha mãe que eu gosto dela, mas eu não consigo falar com a minha mãe, não consigo falar. E eu dizia para ela, você vai conseguir falar quando você aceitar ser Luísa. Mas não é bom ser Luísa. Ou seja, ela se via como se fosse uma outra pessoa. Como espírito fosse uma coisa, corpo fosse de um outro. Apesar de haver uma reencarnação,
mas eles têm uma facilidade muito grande de dissociação do corpo, de separação do espírito com relação ao corpo. É também, da mesma forma que a esquizofrenia, uma fuga de si mesmo. Só que com o esquizofrênico isso vai acontecer mais adiante. E no autismo acontece já desde o nascimento. Dá para responder o restinho? Mais uma? Todo sonâmbulo pode ter todas as capacidades psíquicas ou há uma especialização? Geralmente tem uma especialização. Há sonâmbulos que têm facilidade de enxergar vidas passadas, tem sonâmbulos que têm facilidade de enxergar aspectos emocionais das pessoas, tem outros que têm facilidade de enxergar aspectos das doenças físicas, tem sonâmbulos que têm essa facilidade intelectual de discorrer sobre assuntos que não têm conhecimento na vida presente, assim por diante. Então, geralmente, tem algumas especialidades. Como identificar um sonâmbulo e como começar o que é abordagem, isso nós vamos ver na nossa palestra de amanhã à tarde. A gente vai continuar com outro tema, mas ainda relacionado ao sonambulismo. Continuemos, então, com muita paz e obrigado a todos. Bom, agora a gente vamos para o nosso intervalo. A cantina está aberta, a gente volta em meia hora, tá? 3h30.